Na coletiva pós-jogo, da vitória do Santos sobre o Mirassol por 3-2 no último sábado, o Juliano fez companhia para o Carille, né, nessa coletiva. Como é de praxe dos últimos jogos do Santos, sempre algum jogador tem feito companhia para o Carille, né, já foi o João Schmidt, já foi o Sherman, se eu não me engano o Pituca também já foi, e no último sábado o Juliano que foi escolhido para estar junto do Carille. Como vocês já devem ter visto, né, foi uma coletiva patética, foi uma coletiva que deu vergonha alheia, sim, o que tanto o Carille quanto o Juliano, principalmente o Juliano, fizeram nessa coletiva. E nesse vídeo eu vou estar abordando sobre isso, né, vou estar falando mais a minha opinião sobre esse assunto. Antes de começar o vídeo, peço que dê seu like, se inscreva aqui no canal, porque isso é muito importante, isso ajuda muito o canal, enfim. Então o Juliano, né, deu uma declaração muito infeliz, dizendo que o Miguelito surpreendeu de certa maneira ele, estando indo muito bem na Bolívia, jogando muito bem na Bolívia, sendo que supostamente nos treinos do Santos ele não tem intensidade, né, ele não vem treinando bem e meio que passando um pano tremendo pro Carille, né, passando um pano gigantesco aí pro Carille não tá escalando, não tá colocando o Miguelito para jogar. Já começa errado que o Juliano não tem que ter esse tipo de opinião, ele não tem que avaliar a intensidade de jogador nenhum, ele não tem nem propriedade para falar sobre intensidade de colegas de equipe dele. Para ele não é técnico, ele não é preparador físico, ele não é um profissional da área, ele não tem que fazer esse tipo de avaliação, ele não tem competência para falar isso. Já está errado começando por aí. Segundo, ainda mais errado vindo do Juliano, que é um jogador que a gente sabe que intensidade nunca foi o foco dele nessa temporada. Intensidade não foi em nenhum momento um ponto positivo do Juliano. Juliano que boa parte da temporada ficou lesionado, então é um jogador que não tem como principal característica a intensidade nem nos jogos e nem no geral da carreira dele, né? A passagem pelo Corinthians, a torcida do Corinthians sempre criticava ele por ser um jogador que mais estava lesionado, mais estava fora do campo em si do que jogando. Então quem é Juliano para falar sobre algum colega de equipe e principalmente se tratando de intensidade, né? Então tudo errado, não tem nenhuma justificativa para o Juliano dar esse tipo de declaração. Partindo para o ponto de ética e partindo para o ponto de equipe em si, o Juliano jamais deveria ter exposto o Miguelito dessa maneira. Ele jamais deveria ter citado, se referido ao Miguelito dessa maneira. É um menino de 20 anos que todo mundo sabe, todos os perrengues que passou recentemente, perdeu a mãe, né? Tem vários comentários que ele acabou ficando não muito bem psicologicamente após isso, teve problemas extracampo, tá se reencontrando, tem feito um baita ano aí com a seleção da Bolívia. O que você tem que fazer com um jovem, você sendo um cara de 34 anos, experiente, supostamente um dos líderes e do elenco, você tem que blindar o menino, falar, não, realmente, né, ele tá indo bem, a gente acredita que o técnico aí vai dar oportunidades para ele, enfim, quem tem que responder isso é o Carille, joga a bomba pro Carille mesmo, o Carille tem que falar, a pergunta não foi pro Juliano, o Juliano não tem que passar pano pro Carille, ninguém tem que passar pano pro Carille, jogador nenhum tem que passar pano pro Carille, mas a gente sabe que esse elenco é um elenco, né, de guerreirinhos, um elenco que claramente passa pano pro Carille, defende o Carille, abraça o Carille o ano inteiro. Alguns comentários aí que eu vi hoje em alguns programas dizendo que esse elenco até se doou mais no sábado porque a diretoria deixou meio que entendido que caso empatasse ou perdesse o Carille estava fora. Então por isso que se dedicaram mais, se doaram mais no jogo de sábado e o time teve uma raça que a gente de fato não vinha vendo nos últimos jogos. Então esse elenco sim, esse elenco passa pano pro Carille, esse elenco passa a mão na cabeça do Carille. E o Juliano, né, fez uma baita besteira na coletiva de sábado, querendo defender seu amado técnico, seu amado líder Carille, que está totalmente errado, né? Não escalar o Miguelito, não colocar o Miguelito para jogar nessa Série B, que é um campeonato fraquíssimo, que é um nível técnico muito baixo, que nem se compara com o nível de uma eliminatória, né? Nenhum time da Série B chega nem perto do futebol da seleção da Colômbia, né? Não tem nem um jogador que tem o nível dos jogadores da Colômbia e outros times, né? Outras seleções que o Miguelito enfrentou nessas eliminatórias e vem jogando bem até então. Mas o Juliano achou correto e o Carille também achou correto se justificar o injustificável, né? Inventar história, inventar conversa para supostamente defender a não escalação, a não utilização do Miguelito até aqui. Eu sou fã do Miguelito, acho um bom jogador, acho de fato que é o futuro do Santos, tem potencial, só que ele precisa de orientação, ele precisa de acolhimento, ele precisa que jogadores experientes do elenco peguem ele, orientem ele, falem para ele o que ele precisa fazer, o que ele precisa melhorar, e não que esses jogadores vão em coletivas
e exponham ele, né? E falem mal dele, e critiquem ele e até digam não entender do bom desempenho dele na seleção, visto que no Santos ele não vem joga bem, ele não treina bem. De fato, houve alguns rumores que ele não treina bem mesmo. Tem alguns rumores que ele não se dedica tanto assim nos treinamentos, né? Até fontes confiáveis, não vou citar aqui porque eu acho que não cabe, mas isso não precisa ser exposto, né? Igual eu já falei nesse vídeo, isso não precisa vir à tona, isso não precisa ser dito por um colega de time dele e pelo treinador dele, né? O Miguelito não precisa disso. Isso só mostra o quão errado, né, é essa gestão de elenco, o quão errado está esse técnico, né, o quão errado é o Carille. O Santos ganhou sábado, sim, ganhou, mas novamente no sufoco. Eu falei aqui no meu pós-jogo que o Santos sofreu demais para ganhar do Mirassol. O Mirassol jogou, impôs um ritmo até melhor que o Santos, tanto que você pega nas estatísticas do jogo, o Mirassol trocou mais passes, o Mirassol teve muito mais posse de bola que o Santos, e essa posse de bola nem foi uma posse de bola ruim não, foi uma posse de bola de fato tocando bola, tentando envolver o Santos, criando chances, chutes a gol, acho que foi a mesma quantidade. Sim, sábado o Santos perdeu vários gols, Guilherme perdeu vários gols, de fato o Carille teve uma boa opção que foi colocar o Bigode, só que o Carille tem que pelo menos acertar uma vez de tantos erros que ele vem cometendo nessa temporada. O segundo semestre principalmente o Carille vem muito mal, e essa coletiva só é o puro suco do que é esse elenco, o puro suco do que é o Carille, o puro suco do que é o Juliano, e mostra claramente que o Santos, se Deus quiser, garantindo essa vaga, né, na Série A logo, tomara que seja nos próximos 3 jogos a gente confirme isso, chegue nesses 62, 65 pontos aí, só mostra que ano que vem precisa de uma reformulação muito grande, né, tanto em elenco, jogadores e principalmente o técnico, pro ano que vem, subindo, fazer uma reformulação geral, porque esse tipo de coisa que aconteceu sábado só mostra o quão caminho errado o Santos está, caso mantenha certas peças desse elenco, caso mantenha essa comissão técnica. Mais um episódio patético que acontece no Santos, que já é comum nos últimos anos pra cá, né? Bom, se você ficou até aqui, eu te agradeço, peço que deixe seu like, se inscreva aqui no canal, porque isso é muito importante. Um grande abraço, até mais.